Olá! Tudo bem, pessoal? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que a Campus Party nos deu de fazer a Arena Podcast, a versão digital daquilo que já foi sucesso na Campus Party Brasil do ano passado. Infelizmente, como nós tivemos a pandemia, a Campus Party teve que se reinventar esse ano e está presente em mais de 30 países. Então, essa versão que você está assistindo ao vivo é a Campus Party Digital Edition, global, simultânea e gratuita. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, olha aqui embaixo na descrição que tem o link para você fazer o seu cadastro com a Campus Party e curtir outros conteúdos além da Arena Podcast. Dito isso, vou chamar aqui o meu colega Renan. Vamos lá. Olá, Renan. Olá. Olá, sejam bem-vindos todos. Um prazer enorme estar fazendo parte aqui dessa abertura. Mais uma Campus Party, mais um momento de reunião dos podcasters. Que saudade, né, que todo mundo tem de estar junto, de estar conversando. E é isso aí, temos muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, muita coisa para aprender. E quero dar as boas-vindas novamente, né? Obrigado, Kel. Obrigado aí a Campus Party por mais um espaço para a gente, né? E dar as boas-vindas para você que é campuseiro, para você que é podcaster, ou para você que quer aprender a ser um podcaster, né? Arena Podcast esse ano é para isso, né? Tem que fazer o grito oficial. Né, Renan? Tem que fazer o grito oficial. Como é que faz? E aí? Cadê? Não tô vendo. Pois é. E aí... Então, Kel, o que a gente pode começar falando aqui para nossa galerinha que está junto com a gente aqui? Bom, a gente quer preparar o terreno que daqui meia hora começa todo o conteúdo que a gente selecionou com muito carinho para vocês. Então, eu gostaria que o Renan explicasse como que a gente fez essa divisão dos dias, que temas que a gente está abordando, né? E depois a gente vai contar como foram esses processos e o que vai ter de maravilhoso para vocês curtirem nesses 3 dias. Conta aí, Renan. Show de bola. Então, pessoal, foi um desafio enorme para a gente realizar essa curadoria e trazer esses conteúdos para vocês. E a gente estava pensando, o que nós vamos fazer? Qual será o grande objetivo dessa Campus Party e como que a gente pode trazer uma transformação para quem também está assistindo a gente? E aí nós dividimos esses 3 momentos, né, esses 3 dias, como uma ordem meio que cronológica ali. Nós resolvemos seguir a seguinte linha, tá, nesses 3 dias. Bom, no primeiro dia, nós teremos... assuntos relacionados a desenvolvimento social, inclusão. Então, nós teremos assuntos relacionados à diversidade. Então, o primeiro dia hoje, daqui a pouco vocês vão começar a acompanhar esses conteúdos. Esse dia, né, quinta-feira, ele vai ser relacionado especificamente de tratar de assuntos sociais, né, que é a inclusão, diversidade e, inclusive, das regionalidades, que vai ser a última palestra do dia. Né, a última apresentação. Mas daqui a pouco a gente passa... É importante citar que aqui na BPod nós somos cada um de um canto, né? Eu tô de Curitiba, o Renan tá no Espírito Santo e a internet permite essa magia. Vi aqui, ó, o Jussier tá em Foz do Iguaçu. Então, olá, Jussier. É isso aí. Legal. Sejam bem-vindos todos. Na trilha aqui, ó lá, Maurício Geronato. Obrigado, Maurício. Então, assim, o objetivo dessa Arena Podcast é, de fato, trazer esse desenvolvimento do produtor e trazer muita gente de todo lugar do Brasil e do mundo para compartilhar esse conteúdo tão rico com a gente. Então, nesse primeiro dia, nós vamos tratar dessa temática, né, de assuntos sociais, falando de inclusão, falando de representatividade, diversidade, e até mesmo as regionalidades, como a Kel falou. E eu estou falando aqui do Espírito Santo, né? Tem gente do Ceará, tem gente do Sul, tem gente de tudo quanto é canto, e isso é importante. Pernambuco online. Pois é, principalmente nesse momento que nós estamos passando agora, aproveitar essas facilidades, né?
Olha, tem mais gente do Acre, que legal. Fortaleza. E vambora, né? A gente ficou ficar falando aqui. Mas eu quero É explicar muito importante direitinho, essa participação, né? porque a gente precisa valorizar também os nossos parceiros. Então, a nossa Exato, agenda, ela não foi construída sozinha, tá? A exatamente. próxima atividade que vocês vão assistir depois dessa abertura foi feita a curadoria pelo pessoal do NinjaCast. Então, a próxima atividade é Lugar de Preto, é no podcast. Então, essa e mais duas outras atividades Vamos foram... passar então a agenda de hoje, Kel. Depois a Vamos, gente vamos passa o outro passar? dia. Vamos. Deixa eu só então fazer aqui essa divisão aqui, tá? O primeiro dia a gente vai tratar dessas questões sociais, né, e inclusão dentro do podcast. No segundo dia, e daqui a pouco eu vou evoluir um pouco mais disso, nós vamos falar sobre as peculiaridades técnicas, né, o desenvolvimento meio que profissional, meio não, né, desenvolvimento profissional, a gente está falando aqui de Campus Party, né, gente? Então, é o desenvolvimento pessoal e o profissional do podcaster e do produtor de conteúdo. E no último dia, no sábado, nós vamos ter uma agenda mais ampla, mais genérica, abordando meio que um tema mais livre. Então vamos passar aí já, vamos começar já a trazer essa agenda de hoje, Kel, manda pra gente aí. Então vamos lá. Primeira atividade de hoje, às 2h30, é o pessoal do NinjaCast, né, a curadoria, e a atividade é Lugar de Preto, é no podcast. A segunda atividade são os nossos parceiros maravilhosos, Roberto Câmara e Rodilson Silva. Eles vão ensinar ferramentas para você divulgar, para você otimizar o seu podcast. Então, essa atividade aqui do Rodilson e do Roberto é bem legal, porque a gente conseguiu reunir duas pessoas que estão fazendo trabalhos ótimos de divulgação. O Rodilson com um podcast explicando tudo sobre podcast, né? Então, digamos que ele é quase um herdeiro do estimado Metacast. E o Roberto, ele tem uma newsletter, onde ele informa as pessoas o resumo das notícias da semana, conta um pouquinho o que está acontecendo nesse mundo louco aí do podcast. As empresas que começaram a ficar de olho. Então, tudo isso tem na newsletter. Depois disso, começam algumas palestras que foram selecionadas pelo Call for Talks. Então, mantendo esse nosso compromisso de inclusão, diversidade, e para ser uma coisa democrática, a gente reservou alguns espaços na agenda e abriu para submissão pública. E foi muito legal, porque... E também deu uma dor no coração, porque veio muita coisa boa. Posso falar um pouquinho também, Kel, disso aí? Nossa, conta. Então, gente, olha só, nós recebemos muitas e muitas palestras para essa curadoria, né? Eu não vou dizer que surpreendeu a gente, mas foi com uma alegria tremenda que o tanto de conteúdo rico e foi tão rápido, né? Essa seleção e essa participação do pessoal, né? Então foi tudo muito dinâmico. Foi e aí difícil. O pessoal foi mandando as suas palestras, os seus conteúdos, e de uma certa forma nós nos juntamos, a diretoria da ABPOD, juntamos uma noite e falou, olha só, vamos ter que fazer uma seleção aqui, e quem não foi selecionado, quem não vai participar aqui nessa submissão pública, saiba que foi feito com dor no coração, de verdade. Porque nós tínhamos poucos espaços para abrir, né? E teve essa necessidade de fazer essa inclusão, e nós nos sentimos na responsabilidade, como representantes do universo, né, da podosfera, trazer gente que a gente não conhece, né? E de uma certa forma furar a nossa bolha e trazer quem a gente nunca teve contato, por exemplo. E que o nosso discurso é de unir a podosfera, né? Então a gente espera que com essa participação de muitos outros podcasters, participação de muitos outros ambientes e outros nichos, nós possamos de fato trazer trazer mais gente, né? Mais pessoas para o propósito da ABPOD, né? Que é de fato unir e levar informação para o produtor de conteúdo. Mas assim, pessoal, cortamos algumas pessoas, foi difícil, teve muitas palestras, e isso pra gente foi bem difícil, né? Deixar bem claro aí para vocês. Então, olha só, gente, na Pod Pesquisa, a gente detectou
mais de 7 mil podcasts só nas respostas. E a gente sabe que isso é uma fração muito pequena da quantidade de podcasts que tem no país. Então, esses 7 mil foram das pessoas que responderam a Podpesquisa, que foram 16 mil pessoas. Então, assim, digamos que isso seja 10%. Então, vocês têm noção de quanto podcast que a gente nunca ouviu, e se a gente ouvir todo dia a gente não vai conseguir ouvir todos? Então, foi muito legal que a gente descobriu coisas totalmente fora da nossa bolha. Esse Maternidades Pretas na Podosfera é um caso, currículo maravilhoso da Maitê. Eu tenho certeza que vai ser uma apresentação linda. Ouvi o podcast, fiquei encantada. Depois disso, a gente tem mais uma atividade... Às 18 horas, né, Raquel? Isso, 18. Tem mais uma atividade da Mídia Ninja, que é o pessoal Mulheres Atrás do Microfone. Então, esse aqui, só jornalista fera, gente. Vamos aproveitar bastante esse conteúdo. Não vou falar spoiler, mas assim, o currículo desse povo, gente, você fica até com vergonha de compartilhar a mesma live, porque eles são muito chique. Então tem que aproveitar e assistir. Sim, fora o boom dos podcasts, aqui, ó. Tem muito podcast que nasceu na quarentena. Vou fazer uma pausa aqui na agenda para comentar isso, que realmente a gente teve até uma entrevista para perguntar sobre, porque além do boom de pessoas tendo que falar, né, sobre a quarentena e dando orientações, todos os programas fizeram episódios temáticos, as pessoas estão em casa, então a gente ter que se isolar, ficar em casa, isso deixa a gente muito sozinho. Então, inicialmente, houve uma queda dos ouvintes, porque muita gente escuta no trânsito ou quando está no ônibus, quando está na academia. E depois a gente teve um crescimento no número de podcasts, no número de programas. Então, depois começou a equilibrar. Exatamente, surgiram muito produtores. Tem acho que é Crônicas da Quarentena, tem vários falando sobre essa dor de ficar sozinho, né? De não poder dar um abraço em alguém querido, de não poder fazer as suas coisas. E também, o pior, né? As pessoas que gostariam de poder se isolar, mas precisam se expor porque trabalham em coisas de primeira necessidade ou porque o patrão não deu essa opção. Então, você tem que ir lá trabalhar, senão você não tem dinheiro para botar comida no seu prato depois. Então, é complicado. Olha lá. E a criação do podcast, e a criação e a produção do seu podcast, ele acaba sendo que um escape que você tem para dar voz aos seus conteúdos, né? Muita gente se descobriu nesse momento como um produtor, ou até mesmo como um criador de conteúdo por conta disso, né? E fica até injusto a gente citar algumas iniciativas aqui, mas uma delas que eu acho interessante a gente falar aqui é o projeto Vai Passar, né, que recebe e tem recebido programas de tudo quanto é lugar do Brasil, de diversos produtores, e algo bem simples. Mas enfim, eu acho que é bom a gente voltar aqui para a nossa agenda, senão nosso tempo vai acabar. Mas ainda tem mais 15 minutos, podemos conversar bastante sobre esse conteúdo maravilhoso. E o próximo aqui da lista é o Como Planejar o Seu Podcast, com os queridos Edward e Jefferson Pérez. Eles têm a escola do podcast. Na apresentação deles, eles vão explicar melhor, mas a escola do podcast é um curso muito acessível e um caso de sucesso em que eles tiveram que aprender para criar o podcast deles e replicaram isso no modelo para ensinar as pessoas a produzir podcast. E já tem muitos alunos, então é para mostrar que o mercado de podcast está se profissionalizando, né, Renan? Isso, com certeza. Tem muitas empresas surgindo, estúdios surgindo, e é um nicho que, enfim, eu sou apaixonado por essa mídia, assim como a maioria da galera que está aqui ouvindo e vendo a gente. Então, sou suspeito aí, de certa forma, para falar. Bom, e logo depois, às 22 horas... né? Às 22 horas, nós vamos falar a respeito
das iniciativas regionais, né? Como que cada estado tem se organizado para conduzir as atividades de reunião, as atividades de congregação ali dos podcasters de cada estado. E aí nós teremos representantes do Espírito Santo, que no caso eu vou falar um pouquinho do que tem acontecido por aqui. Nós teremos representantes do Rio de Janeiro, né, que é o encontro Essa Parada. Também teremos representantes do iPod, que é a iniciativa de reunião de podcasts, de produtores de podcast lá de Minas Gerais. E também do O Assuntar, né? Ou é só Assuntar? É só Assuntar. Enfim, é só Assuntar, que é lá, é o pessoal lá do Ceará. E dessa forma, né, nesse painel que vai acontecer às 22 horas até às 23 horas, nós vamos, de certa forma, convidar cada estado a fazer a sua iniciativa, né, e falar do que nós passamos e desenvolver aquela fagulha, né, aquela faísca para que cada estado tenha a sua organização. Porque isso, de certa forma, gente, é um papel de todos nós. Nós, como podcasters, nós somos apaixonados e produtores, a gente gosta de falar disso, a gente quer que muitas outras pessoas encontrem e escutem os nossos próprios podcasts, mas quando nós encontramos com outras pessoas que também têm esse propósito de levar informação, levar conteúdo, levar a sua ideia através do podcast, a gente quer encontrar mais outras pessoas. Então eu tenho certeza que todos os estados sempre terá ali pelo menos 3, 5 ou até 10 pessoas interessadas com o mesmo propósito que você, que é de levar o podcast a muito mais pessoas. Então, às 22 horas, anota aí na sua agenda, vamos falar sobre as regionalidades desses estados que fizeram e fazem atividades para a comunidade podcaster. E aí, às 23 horas, Kel? Tem perguntinha? Uhum. Diga aí. Boa tarde. A pergunta do Thales Brandão. Parabéns pelas apresentações. Temos o SoundCloud. Qual seria a outra plataforma para depositar os conteúdos integrada com Apple e Spotify? Então, essa pergunta aí é uma pergunta que vai ser respondida amanhã nas palestras onde a gente fala sobre as técnicas de produção, né? Então, eu vou me eximir aqui, Kel, se você me permitir, da gente convidar o Thales a vir amanhã também assistir os conteúdos, ou não só para o Thales, mas todos os que estão assistindo aqui. Se você não conseguir assistir a palestra ao vivo, ela vai ficar armazenada para consumo posterior e você vai conseguir, de maneira organizada, enfim, dentro da sua rotina, ouvir e ver e aprender tudo que a Arena Podcasts tem para ensinar dentro da Campus Party esse ano. Então, isso é uma coisa legal para a gente comentar, Renan, que a Campus Party está produzindo conteúdo em vários países, em várias edições. Só que no Brasil são 3 edições. Então, nós temos uma edição Brasília, uma edição Goiás, uma edição Amazônia. E depois que as palestras acontecem, elas vão para uma caixinha embaixo, escrita On Demand. Então, é como se fosse um Campus Flix, tá? Então, você consegue assistir os outros conteúdos. Porque, gente, é de rachar o coração. Tem 18 palcos para vocês escolherem. Então, se de repente vocês chegaram pelo YouTube ou pelo Facebook, faz a inscrição e dá uma olhada, que além desses 18 palcos regionais, tem mais um palco mundial com gente incrível, tá? Vai ter o Snowden, vai ter o Al Gore, vai ter um monte de gente, assim, super fera das galáxias, né? Mas fica aqui também que, ó, continua a programação aqui. O que mais que vai ter depois às 11? Tem um cara muito legal. Ele é muito legal, gente. Olha lá. Davi Rocha. Produção diária de podcast, sem equipe, sem perder o juízo. Eu vou assistir, porque, gente, eu não consigo fazer do mês sozinha. Pois é, então, isso é um desafio de todo produtor, né? Como é que a gente faz para produzir tanto conteúdo em tão curto espaço de tempo? Eu acho que essa palestra aí das 11 horas vai trazer essa resposta para a gente. Bom, tem a pergunta ali do Ricardo Grego, né? Todas as palestras da Campus Party estarão disponíveis para assistir depois? E aí a resposta é sim, né? A gente acabou de falar aqui agora. Yes! Né? Sim, então, Grego.
todas estarão disponíveis para assistir, consumir, aprender e principalmente compartilhar depois. Olha lá, vou poder editar e consumir todos os conteúdos. Gente, eu falei que eu vou cancelar todos os meus negócios de streaming, né? Netflix, Amazon Prime. Não precisa Olha o mais, jabá. porque tem conteúdo. Não, é um anti-jabá, né? Porque cancela tudo, porque você tem conteúdo pro resto da vida. Você ficar assistindo ou só ouvindo, porque a gente até estranha, né? Porque a gente está acostumado a falar sem imagem. Então, aqui a gente está com imagem, é um pouquinho diferente, tá? Então, olha lá. Vamos lá, vamos partir para o segundo dia, que é o... Segundo dia, vamos lá, gente. Falou que a gente está com muito tempo, ó, vai estar acabando. Eu sou o Ai, mas maníaco é do que tempo. tudo que é bom acaba, né? E depois tem coisa mais boa ainda, que já tem o pessoal aqui na sala de espera virtual, muito fera. A próxima, o pessoal da próxima palestra aí já tá aí cutucando a gente para pegar o lugar. Mas olha só, na sexta-feira, amanhã, a gente recomeça as atividades a partir das 2h com o pessoal do Spreaker, né? Que quem conhece aí é um agregador, e eles vão falar a respeito de monetização com o seu podcast, né? Como monetizar o seu podcast. Então, é um painel aí, duração de 1h, das 14 às 15 horas. Não perca, para você que quer fazer do podcast a sua mídia de produção de conteúdo, e não somente isso, a sua fonte de renda. Eu tenho certeza que você vai tirar vai aprender muitas coisas e tirar bastante dúvidas ali. Né? E logo depois. Um podcast para chamar de seu, essa é a palestra para você assistir. Isso aí. Às 15 horas, edição básicas em podcast, né, que vai ser conduzida pelo Elton Bastos. Então, para quem está começando e não tem ideia de como iniciar ou quais os passos que são necessários para iniciar o seu podcast, então o Elton vai trazer para a gente esse conteúdo. Teremos o intervalo às 17 horas. Tô falando rápido, pessoal, ou tá bom assim? Porque eu olho o relógio e fico nervoso. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, tá perguntando aqui, já vamos falar sobre isso. Então, olha só, às 18 horas, nós teremos uma outra palestra falando sobre o como se deve, ou, aliás, algumas técnicas de como conduzir um podcast, e eu vou falar sobre isso, né? Então, como que as pessoas participando de um podcast, como eles devem se comportar, como que devem se organizar para que a comunicação seja mais fluida. Acho que esse o Luiz vai gostar, acho que entra no que ele perguntou aqui, Luiz. Tem algum conteúdo sobre locução e comunicação para podcast? Esse é sobre comunicação. Tem. E hoje a palestra das 11 horas eu acho que se encaixa também no conteúdo que ele quer fazer aí. Às 18h30, amanhã, o uso de músicas para podcast e como proteger o seu projeto de plágio. Né? Então, uma das top perguntas que a gente mais recebe posso usar música? Tem a ver com direito autoral, tem a ver com proteção, né? Uma conteúdo empresa grande intelectual. roubou meu nome. Acontece, pois é. Né? Então, é nesse sentido aí. Então, salva aí na sua agenda, amanhã às 18h30, o uso de música para podcasts para proteger o seu projeto de plágio. E às 19 horas teremos Domênica Mendes, trazendo aí, ela vai apresentar o projeto, o podcast delas, né? Vai trazer algumas, como é que eu posso falar? Algumas particularidades do que o projeto tem feito, os objetivos. Seguido logo às 19h30 pela Aline Hack, né? Que ela vai falar também sobre a participação e vai desenvolver ali um conteúdo junto com, como é que é o nome lá? Da Joana, né? Soares. Isso. Então, vou falar sobre as mulheres cirandeiras. É um conteúdo super legal. Então, vai ser um formato de entrevista bem bacana. E depois disso, tem o Marco Lobo, que eu não conhecia e me apaixonei também. Uma voz muito gostosa. E olha o assunto dele. Ser podcaster depois dos 50. Bacana, né? Então, chegou agora e fala assim, eu tô muito velho para essas coisas. Não. Exatamente. A gente tem que se reinventar o tempo todo. Teve um camarada ali que perguntou, qual foi a outra pergunta ali, sobre questão de locução e etc. A palestra das 22 horas, né, vai ser sobre podcast e áudio para impulsionar a comunicação corporativa, né? Então, nós teremos ali alguns participantes
discutindo e debatendo sobre esse assunto que tem tudo a ver, eu acho que é essa questão de locução, né? E às 23 horas, também amanhã, às 23 até 0 hora, o podcast e a prevenção no suicídio. Nós teremos ali teremos um psicólogo falando sobre isso, e dentro dessa situação atual que estamos passando, pode ser interessante e um segmento muito importante no desenvolvimento de conteúdo. Bom, e no último dia, no sábado, o sábado é onde nós falaremos de diversão, variedades, né, e tratar assuntos não tão direcionados e um pouco mais abertos. Né, às 14 horas retornamos. O mundo mudou, o jornalismo também. Teremos ali alguns jornalistas, pessoas dos grandes meios de comunicação, para tratar desse assunto, né, e discutir, debater e evoluir esse assunto. E eu creio que, para quem trabalha com jornalismo, vai ser um painel muito rico, né, e bem elucidativo nesse sentido. Às 16 horas, teremos de novo ali mais um tema com a curadoria do NinjaCast, onde eles vão falar sobre a podosfera LGBTI+, né? Então, outro assunto de suma importância, né, Kel? Não, e é um painel de peso, porque tem uma galera, e assim, eu tô muito curiosa, porque vai ser 1 hora de conteúdo incrível com gente que eu só conhecia pelo Twitter, sabe? Gente que eu só via de longe e falava, meu Deus, eles toparam, que massa! Então, tô achando o máximo. Em seguida, tem uma atividade prática, que é como fazer uma vinheta incrível, com o Danilo Battistini. O Danilo, ele tem um podcast Contador de Histórias, que é sensacional. E o Contador de Historinhas também. Ele faz uma imersão, gente, que você se sente parte daquilo. Então, pois é, para quem tá no hype aí do Spotify, né, que tá falando do podcast Sofia, vai lá conhecer o Contador de Histórias, que é um conteúdo muito imersivo também. E às 18h30, qual é o limite do podcast no humor? E aí nós vamos trazer o pessoal do Chá com Rapadura e do podcast chamado Wanda, né? Como é que é o nome lá? Milkshake chamado Wanda. Milkshake, desculpa, olha aí, tá vendo? Tô aqui com o podcast na cabeça e já tô embolando tudo. E aí, para finalizar, né, as atividades da Arena Podcast dentro da Campus Party 2020, teremos às 19 horas o ano do podcaster confinado no Brasil. E aí teremos alguns nomes para falar desse momento que a gente está vivendo atualmente, e às 20 horas teremos a cerimônia de encerramento da Campus Party 2020. Ufa, conseguimos, né, Kel? Estamos perto aí de entregar o nosso horário, falamos tudinho. Não temos direito à magia da edição aqui, porque a live, tá vendo, né, só? 2 minutos, vai dar tempo de dar tchau para vocês, dizer que agora começa Lugar de Preto, é no podcast, sim. Então, vamos tocar a vinheta rapidinho e já sobe a nova apresentação. Tchau, pessoal. Compartilhe, curtam, ajuda a gente a compartilhar e fazer a Campus Party acontecer também com podcast. Ô!